Eu só vou fazer essa ponderação uma vez, vai ser a primeira e a única vez que eu vou fazer a ponderação sobre o time do Once Caldas. É verdade, sim, o Fluminense jogou sozinho no Maracanã. Ganhou, com todo respeito ao Once Caldas, que é campeão de Libertadores, já teve times melhores do que esse. Mas o Fluminense jogou sozinho no Maracanã, ganhou de ninguém e está classificado para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana de 2025. Saudações tricolores verde, branco e grená, eu sou Beto Serra, nós somos o Trio Raiz, vamos falar um pouquinho de Fluminense 2, Once Caldas 0, jogo válido aí pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2025. Dada aí a ponderação que eu precisava fazer, cara, a gente já imaginava que ia ser um jogo relativamente tranquilo. É claro que futebol, né, vira e mexe dá uma merda, dá uma zebra, só que a gente não esperava que essa zebra fosse acontecer hoje. Enfim, e por que eu quis fazer essa ponderação logo na apresentação, para não falar mais sobre isso? Porque se toda vez que eu for falar que o Fluminense fez o que tinha que fazer, que o Fluminense jogou bem, que o Fluminense atacou, que o Fluminense fez uma boa partida, eu for falar, tudo bem que o Once Caldas tem 11 Everaldos, tudo bem que o Once Caldas não é ninguém, tudo bem que o Once Caldas é muito ruim. Porra, esse vídeo vai durar 1 hora. Sim, o Once Caldas tem 11 Everaldos, o Once Caldas é muito ruim, esse time do Once Caldas é muito ruim, e conseguiu chegar na última rodada em primeiro, muito por culpa também do desinteresse do Fluminense. Eu não digo nem desinteresse, eu reclamei muito dessa questão do Fluminense, não exatamente poupar jogadores. Eu reclamei muito do Fluminense mandar time todo, reserva, né, para a Bolívia e para o Chile. E reclamei principalmente do treinador não ir. Mas eu entendo, dado o calendário apertado, um jogo em cima do outro, eu entendo a gestão de poupar um pouco mais, segurar um jogador ou outro. Eu entendi perfeitamente o modo com que o Fluminense jogou essa partida com o Once Caldas, de tirar o pé, enfim. Eu entendo porque a gente tem um calendário que massacra. Eu entendo porque era um grupo que a gente, desde o sorteio, a gente sabia que era muito, muito fraco e acabou que na última rodada a gente classificou em primeiro, mesmo tendo feito 2 jogos com o time completamente reserva. Enfim, a gente já sabia que cara, a nossa obrigação era passar pro time, era passar em primeiro. A gente falava isso durante os pós-jogos, durante as lives, a gente falava que o Fluminense tinha essa obrigação de passar em primeiro no grupo. E mesmo assim chegou na última rodada precisando vencer para isso. Repito, muito por causa das escolhas que fez durante a fase de grupos. Mesmo assim, conseguiu, mesmo assim, chega nas oitavas de final, classificando em primeiro. Enfim, tem, acho que, se eu não me engano, a 4ª melhor campanha geral, que não quer dizer muita coisa ter a 4ª melhor campanha geral, mas mesmo o Fluminense abrindo mão algumas vezes da Sul-Americana, o Fluminense é das melhores campanhas, é uma das melhores campanhas, é o líder do grupo, enfim, para você ver o nível da Sul-Americana em geral, mas principalmente desse grupo do Fluminense que foi muito fraco. O Fluminense tinha sim a obrigação de passar em primeiro e guardadas as devidas proporções aí, enfim, a gente fez a nossa parte, a gente chegou em primeiro, não interessa que o adversário é fraco, que o outro é ruim, que o outro é amador, a gente fez a nossa parte. Na última rodada? Sim, na última rodada, mas fez. Eu reparei que o Fluminense teve um padrão igual nos 2 tempos, de logo no início atacar muito, ficar muito em cima, ter uma intensidade muito, muito grande
e depois cadenciar. E tudo bem, e ok, porque no primeiro tempo o Fluminense faz gol com 2 minutos. Com o Martinelli, que jogou mais uma vez bem, muito bem, na minha opinião. Depois do 1-0, eu percebi que o Fluminense tirou bem o pé. Quer dizer, jogou um pouquinho mais alguns minutos bem intenso, para tentar fazer logo o segundo, mas depois tirou o pé. A comentarista na transmissão, esqueci o nome dela agora, da Paramount, falou uma coisa muito certa: o Fluminense descansou jogando, porque, cara, o Fluminense não fez esforço nenhum para ganhar o jogo. A gente pode falar que naquela blitz ali do início do jogo fez o gol, fez um certo esforço, mas, cara, controlou, cadenciou, segurou, sem fazer esforço, sem fazer força. E eu não consigo reclamar disso. Não acho que o Fluminense foi preguiçoso, não acho que o Fluminense passou perrengue, passou sufoco. Eu sei que ela deu uns chutes ali perigosos, enfim. Sim, mas criava nada, não foi perigoso, não ameaçou o Fluminense. É claro que o 1-0 é um placar perigoso, mesmo com dois times tão diferentes tecnicamente como é o caso de Fluminense e Once Caldas. É perigoso porque no futebol tudo pode acontecer, né, irmão? Você, porra, tá 1-0, tá cadenciando, tá segurando uma bola vadia, tu toma um gol e empata o jogo, vai pro playoff. Aí perde 2 datas, aí tem que jogar com quem foi eliminado da Libertadores. E, porra, olha a dor de cabeça, cara. Então, assim, a única coisa que eu questionei um pouco de estar controlando o 1-0 durante o primeiro tempo foi o risco de tomar um gol, mesmo sendo um adversário muito fraco. O risco de tomar um gol e de repente aí, porra, o time fica nervoso, fica tenso, fica preocupado, a torcida também se preocupar, enfim. E aí se criar um clima ruim e se tornar um jogo mais difícil do que foi, do que já seria. Mesmo assim, você não viu o Once Caldas atacar. E aí, depois dos 30, acho que foi 34, que o Serna fez aquele gol que parecia o Deco contra o América do México em 2011, né? Em um momento de blitz do Fluminense também. Cara, ali praticamente fechou o caixão. O Once Caldas não ia reverter 2-0, cara, nem para empatar, não ia, a não ser que acontecesse uma hecatombe, ele voltasse um outro time e o Fluminense idem, não tinha a menor condição disso acontecer, né? Só que eu achei que o Fluminense fosse fazer mais 1 ou 2 gols ali para se despedir do Maracanã bonito, né? Antes do Mundial aí. Mas, cara, no segundo tempo você viu que o Fluminense se preocupou só em, tirando o início ali, que fez uma blitz, se preocupou em cadenciar o jogo, em não se cansar, em não se expor. E eu achei ok, porque passou muito pouco susto, né, cara? Teve muito mais perto de fazer o terceiro gol do que o Once Caldas de fazer o primeiro. Eles assustaram um pouco mais do que no primeiro tempo, mas a qualidade deles é muito inferior, a qualidade deles é muito baixa. E a gente podia ter saído com um resultado, com um placar muito maior. Mas eu achei que tá bom 2-0, porque, cara, hoje não tinha necessidade do Fluminense se esforçar, para ganhar o jogo. O Fluminense ganhou sem fazer força. O Fluminense, repito, jogou sozinho. E dentro do que tinha que fazer, fez bem feito. A gente não tem que reclamar disso. O Fluminense teve bons passes, boas jogadas, se mostrou um time muito mais entrosado. Teve uma margem de acerto de passe muito grande, porque trocou muito passe e acertou muito. Eu acho que o meio de campo do Fluminense funcionou bem, apesar do Ganso sempre ser o mais devagar, o mais lento. Os passos que ele dá, ele não precisa ser rápido para dar os tipos de passos que ele dá. E ele foi o que principalmente nos momentos de mais intensidade do time, ele foi o que destoou, mas não negativamente. Eu não digo que isso é uma coisa negativa. Ele destoou porque o time estava muito intenso e ele estava muito ali.
mas não atrapalhou isso, ele não foi mal, ele não fez uma partida ruim, ele não teve brilho, deu alguns bons passos, mas não teve um brilho porque ele estava numa rotação totalmente diferente do time. Alguns jogadores se destacaram, eu vou falar baixinho aqui porque eu sou, acho que, do trio com certeza eu sou o que mais critica, mas eu acho que do planeta eu sou um dos que mais critica o Freitas. Fez uma grande partida hoje, ele está de parabéns, ele não errou nada, o Freitas não errou nada hoje, deu algumas bolas longas que acertou, tanto altas quanto baixas, posicionamento, marcação, tá de parabéns o Freitas hoje, parece que é um jogador que eu nunca vi, aliás, o Freitas hoje foi um jogador que eu nunca vi, fez uma ótima partida, quase todos fizeram uma partida muito boa, até porque é difícil de ser diferente disso, né? O Everaldo conseguiu ser diferente disso, o Everaldo conseguiu fazer uma partida de merda. Eu não sei, cara, a impressão que me dá quando eu olho o Everaldo tentar fazer jogadas é que ele tá muito tenso, tá muito pressionado, ele se sente, parece, tá? Ele se sente muito pressionado a fazer um gol. Ele vem de 3 boas partidas, cara. E eu achei que hoje ele ia marcar pelo menos um gol. Mas foi pouco eficiente o Everaldo hoje. Fez um pivô ou outro ali, um giro aqui, um giro ali, mas muito pouco eficiente, muito abaixo, né? A gente não pode ter um camisa 9 que produza o que o Everaldo produziu nesse jogo. Não pode. Só que teve o último lance ali que ele fez um giro bonito ali, até parecia que ele estava assim, se embolando com a bola. Por acaso a transmissão mostrou o replay, eu achei que ele foi tocado, tá na área, eu achei pênalti no Everaldo. Não sei se vocês vão lembrar desse lance. É um lance que ele gira de calcanhar, de letra, né? Ele tira para trás assim de letra e ele é tocado. Ali eu achei pênalti. Mas fez uma partida muito abaixo mais uma vez o Everaldo. Hoje não tem como defender, não. O lance do pênalti que o juiz marcou, eu só soube que o juiz marcou porque o Arias botou a bola na marca, porque eu não vi o juiz marcar. Ele marcou com uma incerteza do cacete, né? Porra, o que eu marco? Será que foi? Eu não achei pênalti, tá? Porque tem aquela questão do braço de apoio. Ah, mas o braço tá aberto, mas cara, o cara tá dando um carrinho. A não ser que a bola bata antes dele encostar a mão no chão, que aí não tem apoio, eu também acho que não deve ser marcado pênalti, porque, cara, porra, tem como o cara escolher o jeito que ele vai cair ali no carrinho, né? Então eu não achei pênalti, acho que não deveria ter sido marcado mesmo. Agora esse do Everaldo que ninguém falou, só eu, quando eu vi o replay, falei, cara, eu acho que isso é pênalti, né? Achei pênalti sim. Mas, fora isso, o Hércules acertou e errou. Eu gostei da intensidade que ele pôs no jogo, mas acho que ele foi um pouco menos produtivo do que nos outros jogos, que ele vinha tendo uma melhora, mas ainda assim foi bem melhor do que os primeiros jogos dele na temporada. Não só os primeiros, mas até poucos jogos atrás que ele estava muito mal. Então eu não acho que ele foi muito mal, acho que ele foi uma nota 5,5 ali, cara. Eu gostei muito do Martinelli, não só pelo gol, mas ele chega muito, assim como o Hércules também chega muito bem na frente, né? Mas o Martinelli chegou muito bem na frente, fez um gol de perna esquerda, que não é perna boa, tentou outras vezes e saiu poupado, né, no intervalo. Eu gostei muito da partida do Martinelli, gostei. O único que eu não gostei mesmo foi o Everaldo, para dizer a verdade. O Guga, muita transpiração, dessa vez ele não foi tão bem, mas muita transpiração também. O Fuentes também não gostei muito, mas depois que o Arias foi pro lado esquerdo ali jogar com ele melhorou. O Arias pra mim, top, né, cara? Foi o melhor jogador não só do time, mas da partida. Jogou muita bola, toda a bola passa nos pés do Arias, né? Quando o Arias está na direita, a maioria das jogadas são na direita. Quando o Arias está na esquerda, a maioria das jogadas é na esquerda, porque tem que passar por ele. Porque é ele que dita o ritmo da partida, ele que dita
Parece que ele que escreve o roteiro da partida. Que jogador que a gente tem no time, né, cara? Apanhou um bocado, ele podia até ter saído, o Renato podia ter tirado ele para poupar um pouco. Apanhou muito. Dos que entraram, o Paulo Baia pra mim não teve tempo de fazer porra nenhuma. O Riquelme é um moleque muito bom, um moleque que tem muita qualidade, muita habilidade, mas eu acho que ele força muito a barra nesse individualismo dele, nessas jogadas individuais. Ele poderia ser mais, tocar mais a bola. Teve um lance que ele levou pro fundo, fez uma jogadaça, mas deu na mão do goleiro. Se ele concentrar essa qualidade que ele tem, essa habilidade que ele tem para criar jogadas para os outros fazerem gols, não só ele tentar fazer tudo sozinho, acho que ele vai ser 90% melhor jogador do que ele já é. Então não gostei do Riquelme, mesmo com os dribles, mesmo com a velocidade, mesmo com a ousadia, não gostei porque ele é muito fominha, ele foi muito individualista, eu não gosto disso. O jogador tem que jogar pelo time, pelo grupo, não para ele. Eu acho que o Riquelme hoje só tentou fazer para ele, e por mais que tenha acertado alguns dribles, não adiantou de porra nenhuma, porque ele não finalizou jogada nenhuma, né? Mas de resto, a zaga muito tranquila, com destaque pro Freitas. Eu tenho que dar o braço a torcer aqui, porque eu não critico porque eu gosto de criticar, eu critico porque eu gosto do meu clube, né? Mas hoje o Freitas mereceu elogios. O Ignacio, quando entrou, também achei até que ele ia entrar meio perdido, mas não, entrou bem, na medida do possível ali, né? O Nonato também, a nota 5 ali na média. E só, o Serna que é o nosso bairro preferido. Você vê como ele é estranho, né? Ele se enrola com a bola, ele briga muito com a bola, né, cara? Mas uma coisa a gente não pode reclamar do Serna, que ele se empenha, ele se dedica, ele corre, ele luta. E foi premiado, a luta dele foi premiada com um gol que não é fácil de fazer, ele só fez porque acreditou até o final. E tá de parabéns, por mais que eu não tenha achado que ele jogou bem, ele participou bastante. Lutou muito. E pelo gol eu dou a nota 7,5 para ele. Não vou dar nota para todo mundo aqui, mas o time se portou bem, se comportou bem, o time produziu, o time criou. Foi intenso quando tinha que ser. E soube cadenciar um jogo que estava praticamente ganho contra um adversário muito ruim. Não tinha necessidade de se expor para tentar fazer mais gols. Eu acho que não ia. Sinceramente, acho que não ia. Não tinha perigo de tomar gol num contra-ataque porque foi para frente fazer gol. Não, eu acho que até se força mais um pouquinho, acho que faz mais 2 ou 3, mas a gente tem um Mundial batendo na porta aí. Dessa vez eu achei a postura correta. Eu acho que o grupo foi bem administrado no jogo de hoje, né? O time foi bem administrado no jogo de hoje. E acaba que, depois de tantas críticas nossas, principalmente minhas, eu critiquei mesmo, porque eu achava que ele estava abrindo mão da Sul-Americana, estava correndo o risco de dar uma merda no jogo na última rodada e ficar de fora, ou ir para os playoffs, enfim. Quando a gente, mesmo correndo esses riscos, a gente termina do jeito que terminou, classificado, com vitória, com tranquilidade, a gente vê que o planejamento foi bastante arriscado, no meu ponto de vista. Continuo não concordando com o fato dele não ir para as viagens. Continuo achando arriscado o fato de levar o time todo reserva e continuo discordando veementemente dele não ir, do treinador não ir. Mas no final de tudo, com essa poupação toda, deu certo, a gente classificou em primeiro. Mas agora não, né? Vai ser só em agosto a Sul-Americana pra gente. Mas a partir das oitavas não tem mais essa de poupar, né? Pelo amor de Deus, agora é mata-mata, falta menos do que faltava, enfim. Mas acabou que a gestão do grupo, a ideia de poupar jogadores, acabou dando certo, porque a gente termina em primeiro lugar. O grupo que era a nossa obrigação terminar em primeiro lugar, com todo respeito aos outros, mas
O time muito mais forte do grupo era o Fluminense. E se a gente não termina em primeiro lugar, mesmo que fosse em segundo para jogar a playoff, mesmo que passasse do playoff, ia ser uma zebraça. A gente não se classificar em primeiro. E eu não vou nem dizer que quase aconteceu, só porque ficou para a última rodada. Ficou para a última rodada, na última rodada a gente passeou e ganhou de 2-0 porque estava se poupando. Fez 2-0 sem fazer força. Então, o Fluminense não foi quase eliminado, não foi quase para os playoffs. Ele simplesmente chegou na última rodada precisando vencer e venceu com muita facilidade. Então, em momento algum, o Fluminense, mesmo com essas coisas todas que a gente questionou bastante, em momento algum a gente correu o risco de ficar de fora da próxima fase. Tá? O máximo que aconteceu ali foi chegar na última rodada precisando vencer o fraquíssimo Once Caldas em casa com o time titular, e o Fluminense venceu. A gente fez a nossa obrigação. Jogamos sozinhos? Sim, mas foda-se. Era o que tinha. E quando a gente pega times assim que são muito mais fracos que a gente tem que fazer o que a gente fez. Então o time tá de parabéns, sim. Queria eu pegar todo mundo até o final do ano com a qualidade do Once Caldas. Eu queria pegar o Once Caldas no Mundial, inclusive, não queria pegar o Borussia. Mas enfim, fizemos a nossa parte. Estamos classificados, estamos em primeiro. Eu acredito que o Renato, aí é palpite, acredito que ele vai mandar um time bem misto para o Sul, para encerrar a participação no Brasileiro antes do Mundial. E depois vai pegar fogo aí esse Mundial aí. Mas enfim, o Flusão está classificado, fez a sua parte, ganhou bem, ganhou com tranquilidade. E agora a gente volta a campo, acho eu que no domingo, né, contra o Inter. Não cheguei a ver a tabela antes de vir gravar o pós-jogo, mas provavelmente no domingo. Jogou quinta, né, não vai jogar sábado, domingo. Contra o Internacional, que já teve o melhor momento nessa temporada. Eu acho que, não sei se eu vou dar para cravar uma vitória lá, porque até com o time titular é difícil. Mas eu não sei se o Renato vai com o time titular, então vamos ver, vamos tentar conseguir aí o melhor resultado que a gente puder. Em termos de Campeonato Brasileiro, é importante, nem que seja trazer um ponto de lá, para a gente não desgarrar do bolo de cima, principalmente porque a gente vai parar agora para ir para o Mundial. É bom parar no bolo de cima, né? E é isso, eu volto para fazer o pós-jogo contra o Inter. Flusão classificado, deixem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, ajuda a gente a crescer, tá bom? Curta a gente aí também no Facebook, siga a gente no Instagram, nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Grande vitória do Fluminense, grande classificação. Estamos na próxima fase da Sul-Americana e que vem o Internacional agora para a gente viajar de cabeça tranquila para a Copa do Mundo de Clubes. É isso aqui é o Fluminense pra caralho. Vitória Fluminense, forte abraço, até a próxima.